Vamos para a nossa entrevista de hoje, porque começa hoje a edição de número 53 do Congresso Brasileiro de Fitopatologia lá em Brasília. O evento discute os avanços científicos relativos ao combate às doenças de plantas, Li. Exatamente. Sobre o evento e também sobre a atual situação de pesquisa nessa área, a gente vai falar agora com o presidente do Congresso, também professor da Universidade de Brasília, o agrônomo Danilo Pinho, que já está aqui conosco. Professor, seja muito bem-vindo, prazer falar contigo. Bom dia. Olá, bom dia a todos e todas. Hoje nós estamos iniciando a 53ª edição do Congresso Brasileiro de Fitopatologia em Brasília. Exatamente. Conta pra gente, então, um pouquinho quais são as novidades, né, em relação ao desenvolvimento do controle de doenças, pragas também de plantas. Quais os temas centrais desta edição do evento, que já é grande, né, renomado, aí mais de 50 edições já foram realizadas. Então, conta pra gente o que vocês trazem nessa edição. O nosso evento é um evento bianual e esse ano a gente está trazendo novidade, principalmente um controle de doenças baseado na agricultura 4.0. Onde nós estamos principalmente focados na detecção de doenças, usando imagens, usando inteligência artificial para antecipar a ocorrência das doenças e também o manejo sustentável por meio de produtos menos problemáticos para o meio ambiente e também a adoção de agentes de controle biológico para reduzir os impactos ao meio ambiente. Perfeito. Professor, o setor vem se reinventando, né? Investindo em soluções biológicas para uma série de fatores que impactam a atividade agropecuária. Nesse sentido, né, quais avanços em relação ao controle biológico de pragas e doenças? Justamente, nos últimos anos, aumentou muito o uso do controle biológico dentro da agricultura brasileira e acho que o grande avanço dentro desse controle biológico foi a produção na própria fazenda dos agentes de controle biológico. Então, hoje nós temos a produção on-farm, onde o próprio produtor consegue produzir esses agentes de controle biológico. E, de contrapartida, as empresas, né, ajudam no controle de qualidade dessa produção de inóculos, para que seja utilizado na agricultura. Além disso, está tendo regulamentações, né, a nível federal para que a gente tenha um uso adequado desses agentes de controle biológico nas lavouras. Muito bom. Agora, o manejo do solo tem sido cada vez mais relevante também para aumentar a produtividade no campo. A gente sempre fala, né, a importância de você cuidar bem do solo para ter cada vez mais produtividade também. Isso impacta totalmente nas plantas. Qual a relação, professor, entre microbiologia do solo e doenças de plantas, né? Qual a relevância para agropecuário que tem também de pesquisa nesse sentido? Excelente pergunta. Hoje nós estamos vendo que a questão da microbiota presente no solo interfere muito na produção e bem na qualidade dos produtos. Então, hoje, o grande desafio é conhecer esses organismos que estão na área, porque quanto maior a quantidade de micro-organismos que ajudam na disponibilidade de nutrientes e água para as plantas, melhor será a produção. O nosso grande desafio hoje é como detectar esses organismos. E justamente nesse congresso, nós vamos mostrar várias tecnologias que estão sendo utilizadas para que as pessoas consigam ver a qualidade, né, do seu solo para ajudar na produção das plantas. Então, a gente hoje está voltado principalmente aí para o uso, né, de agentes de controle biológico e melhorar a microbiota do solo para que o produtor consiga maiores produtividades. Agora, professor, outra questão importante em relação a desafios é o atual cenário global para a questão da mudança climática, né? De que forma as pragas e doenças têm se intensificado cada vez mais, né? A incidência delas dentro das produções e de que forma o clima tem interferido nisso e como é que vocês estudam nesse sentido? A questão do aquecimento global é um ponto muito importante para nós na fitologia, porque à medida que a temperatura aumenta a condição favorável para os patógenos de doenças de plantas. Então, se a gente está tendo aumento dessa temperatura, a gente vai ter maior aumento de doenças no campo, né? Então, nosso grande desafio hoje é encontrar maneiras de evitar a ocorrência desse patógeno por meio de resistência genética para que a gente consiga, né, conviver com altas temperaturas. A gente acha que isso é algo inevitável, né? E hoje também estão sendo desenvolvidos vários modelos matemáticos para compreender as características que favorecem a ocorrência dessas doenças e assim a gente conseguir controlar elas de forma mais adequada. Professor, uma última questão em relação a isso, né? A gente sabe também como a questão da inteligência artificial tem atuado em vários
segmentos do agronegócio, não seria diferente na fitopatologia, né? A gente tem ouvido falar sobre tomada de decisão, novos equipamentos, né? Uso de drones, enfim, mapeamento, mas também algo importante também micros robôs, né? De que forma a inteligência artificial tem crescido nesse sentido para conseguir trazer melhor eficiência na tomada de decisão e também para conseguir mitigar riscos e perdas na produção? Perfeito. Hoje mesmo nós vamos ter uma palestra sobre justamente a forma da gente conseguir detectar a doença por meio da inteligência artificial. Então, a pessoa consegue mapear a sua área, né, com fotos e imagens de satélites, e pela própria inteligência artificial ela vai falar aqueles pontos que tem ou não tem a presença do patógeno, e tem já hoje aplicação direcionada, né, os equipamentos são direcionados para aplicar o produto somente naquela área onde eu tenho infestação da doença. Então, a inteligência artificial ela está ajudando a reduzir a quantidade de insumos nas lavouras, tá? E também antecipar as pandemias, ou seja, a ocorrência das doenças. Então, por meio da inteligência artificial, a gente vai diminuir os custos de produção e aumentar a produtividade das lavouras. Muito bem, professora, a gente tem espaço aqui para mais uma pergunta. Eu queria aproveitar para saber, então, o público-alvo, né? Quem será o público que estará também no evento, onde exatamente vai ser e como participar. Perfeito. Então, o congresso está ocorrendo aqui no Clube da Aeronáutica, em Brasília, Distrito Federal, tá? Ele ocorre do dia 7, hoje, segunda-feira, até a quinta-feira. O público-alvo são produtores, estudantes e vários representantes de empresas. Nós temos aí quase 50% do congresso de representantes de empresas, né? Principalmente empresas do setor do agronegócio, envolvendo empresas na área de produtos químicos, biológicos e também assessoria para o produtor. Então, vai ser um momento de troca de informações e parcerias durante o evento. Ótimo. Perfeito. Professor, muito obrigado pela sua participação. Um ótimo evento. Tenho certeza que será muito produtivo para todo mundo. Essa edição que marca o número 53 desse Congresso de Fitopatologia lá na capital do país. Um abraço, professor. Excelente evento. Até a próxima.